Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais uma aula aí do mini curso de aterramento elétrico produzido pela Engerhall. Nas aulas anteriores eu respondi um bocadinho de dúvida aí que os eletricistas têm quando a gente fala do assunto aterramento elétrico. Muita gente acha que é complexo demais, que tem norma demais e por isso existem muitas dúvidas nessas pessoas. Por isso, nessa aula, eu darei início a uma maratona de tira dúvidas sobre aterramento elétrico. Então, ó, vai lá, busca um cafezinho, tá? Busca uma água, senta direitinho na sua cadeira aí, se ajeita aí e vamos para esse show de perguntas, para essa maratona de perguntas. Vamos lá! Vamos então à primeira pergunta, primeira dúvida. André, de quantas hastes eu preciso para ter um bom aterramento? Turma, essa é uma pergunta que a gente mais recebe aqui no canal. É impossível a gente falar de quantas hastes. Tecnicamente, a quantidade de hastes ela vai depender da resistividade do solo. Só que nem a NBR 5410 nem a NBR 5419, elas fazem uma referência a um valor de resistência. Então, anota uma coisa aí, já dá para afirmar o seguinte. Se você ouviu alguma vez alguém falando que a resistência de aterramento medida deve ficar abaixo de 10 ohms para garantir um bom aterramento, ó, apague essa informação da sua mente aí. Isso aí é mito, tá bom? Na norma, a única recomendação é que essa resistência fique o mais próximo de 0 ohms o possível, tá? Mas não fala nada sobre ficar abaixo de 10 ohms, tá bom? E como é que a gente mede, então, essa resistência do solo, André? Bom, para saber a resistividade do solo, antes e depois também do sistema de aterramento ser instalado, é necessário a utilização aí de um equipamento chamado terrômetro. Se você for fazer a medição antes de fincar as hastes, né, de cravar as hastes na terra, aí você tem que fazer alguns cálculos. Eu vou ser sincero, não é complexo fazer esse cálculo, mas é trabalhoso. Até hoje eu não achei nenhum programa para fazer isso pra gente. E aí eu prefiro ir, né, colocando as hastes já para dentro e fazendo a interligação com o neutro e fazendo meu sistema TN dessa forma. Então eu não sou muito de fazer cálculo antes de ir lá fazer um sistema de aterramento, não. Mas tem obra que você vai precisar de fazer esse tipo de cálculo, mas não vamos entrar nesse assunto não. Agora, modelo de terrômetro. Aí, ó, eu tenho esses dois modelos aqui, ó, na empresa, tá? O primeiro aqui, olha, é o tipo Stack, tá? E também tem um novo que chegou pra gente aqui, que é o tipo alicate, que ele mede o laço de aterramento. Ou seja, com esse alicate, ele só dá para medir o cabo de aterramento quando se tem no mínimo 2 hastes, né? Tem que ter 2 ou mais hastes conectadas, tá? Ele mede o laço. Não dá para medir apenas uma haste. Botar isso aqui dentro da haste não dá, tá? Olha só então um trecho, que esse aqui eu não usei ainda não, mas olha só um trecho do vídeo que eu ensino a usar esse terrômetro aqui, ó, de estaca, para medir o sistema de aterramento que eu gravei lá no meu sítio, né? No Rossi Office a gente gravou usando esse carinha aqui, olha só, e confere aí. Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz, Breno, curto-circuitar o aparelho, conectar as 3 pontas dele nas garrinhas jacaré. Aí você vem aqui, ó, na escala de 20 ohms e aperta o botão teste. Ele vai dar que tá descalibrado, né? Você vem nessa rodinha aqui, ó, contrário, né? Aí zerou, tá vendo? Tá pronto pra fazer a medição pra gente. Vamos desligar de novo. Agora vamos pôr as pontas de prova. Pega pra mim a amarela. Aí, ó. A gente vai pôr a amarela e eu vou pôr a vermelha. Vermelha tá embalando aí, né? Aqui, ó, a amarela tá aqui. Põe aí, Breno, pra nós, por favor. Ô, gente, no manual manda molhar, tá? Pra fincar. Então manda molhar que a gente já molhou. Pra gente fazer a primeira medição. Eu vou molhar a outra pra mim, Breno, que a outra eu já finquei, eu acho que já secou. Se não secou, agora é a hora a gente colocar a vermelha aqui, ó. Essa aqui tá mais ou menos a 15 metros, tá? Ó, ótimo, precisa mais um pouquinho ela pra nós, né? Aqui se não der pra enfiar na mão, gente, dá pra ir na mão? Então tá bom. Já tinha fincado boa parte dela. Aí, ó. Aqui tá mais ou menos a 15 metros da nossa medição. Então tem aqui, ó, 15 metros, cabo vermelho, tudo no mesmo alinhamento, tá? Cabo amarelo, mais ou menos 10 metros. E aí nós vamos medir a primeira haste agora. O terrômetro caiu. Nosso terrômetro sofreu uma queda, coitado. Mas vamos recuperá-lo. Aí agora, uma haste só que a gente colocou até o momento. Então vamos fazer a primeira medição dele. Aí, ó. Aí no manual, aqui a gente acompanha o manual, né, para ter o teste. Então ele manda colocar uma haste nas letras E, P e C. Que nem vocês estão vendo aqui, ó. As cores, vermelho no C, P. Tudo bonitinho, tá? Do jeito que mandou mesmo, a gente já fez o teste. Aí, ó, ele manda a gente colocar as estacas, olha lá, ó, terceiro item, ó, finca as estacas no PIC, a gente já fez, de 5 a 10 metros, que fala, só que esticando tudo aqui a gente conseguiu botar
10 e 15 mais ou menos, né? Segure que esses tacos estão fixados em terra úmida, caso esteja numa terra seca, lá, ó. Com pedregulho arenoso, joga um pouco de água, então a gente já fez isso. Posiciona as chaves de teste na posição Earth Voltage. Então vamos lá na Earth Voltage, peraí, pressione teste, verifique se a tensão líder é superior a 10 volts. Se isso ocorrer, a resistência de terra medida não terá precisão. Vamos fazer esse teste, ó. Vai lá no Earth Voltage. Então peraí, dá o teste. Então ela não deu nada pra gente ali, ó. Beleza. Então agora vamos voltar pro de 20. Ó, beleza. Posiciona a chave rotativa na posição adequada. Então vamos tentar na de 20 aqui, ó. Primeiro e depois vamos de teste. Põe na de 20. E agora vamos pro teste. Não pegou nada. Joga na de 200. Teste. Ó. Quis pegar alguma coisa, hein, Brenner? Lembrando que é só uma haste por enquanto. Vai no de 2000. Ali, agora sim, ó. Uma haste, então, apenas aqui, ó. 243 ohms. Uma haste só fincada para dentro do chão. Resumo, nós estamos fodidos. A gente vai tentar baixar o máximo. Conectando no neutro, a gente sabe que não tem disso de resistência né, no neutro. Quando está conectado no neutro, a gente não tem que ficar procurando muita resistência de 10 ohms, como eu já falei para vocês em outros vídeos. Isso é mito. Mas nós vamos tentar aproximar aqui, como a gente trouxe 5 hastes, vamos que vamos. Vamos fincar mais 2, medir e vamos que vamos. Porque está bem longe de mais próximo de zero, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, pessoal, então essa foi a medição prática usando o termômetro de estacas com uma haste só. A gente chegou em 248 ohms, tá? Mas deu bom nesse sistema. Eu coloquei mais 2 hastes ainda e para fechar eu fiz a equipotencialização entre o sistema de aterramento com o neutro. E também a fundação da minha varanda eu usei, eu equipotencializei tudo. Isso fez baixar para menos de 5 ohms. Confere então outro trecho no qual eu mostro essa parte aí. Bom, pessoal, então, ó, 3 hastes conectados, a gente conseguiu 75 ohms. Aí o que a gente fez aqui, ó? Uma pequena derivação no neutro que vem da rede e interligamos aqui, ó, no nosso conector com um conector olhal, né? E aqui nós conectamos o aterramento da casa. Então a partir daqui, ó, vinha um aterramento TNC, né? Que é o padrão neutro da CEMIG aterrado. Chegava aqui, ó, eu desmembrei, conectei nas minhas hastes, ou seja, eu reforcei o aterramento da CEMIG com 3 hastes, olha lá onde é que o Brenner tá. E daqui pra frente eu vou com cabo de aterramento também, ele segue daqui pra lá. Neutro e terra separado. Aí, vamos lá medir o nosso aterramento. Olha lá, Brenner, a gente tinha conseguido 75 ohms com ele direto. Agora, coloca aí. Aí, ó, 19 ohms. Aqui, ó, nosso cabo de aterramento tá vindo ali, tá vendo? E o cabo da haste de aterramento, cabo NUD 50. Ali temos o cabo verde que leva o aterramento para dentro da casa. Então aqui cabo preto com a fita isolante verde leva para dentro da casa. Aqui a gente fez uma derivação no neutro, aqui, ó. Fizemos uma derivação no neutro para equipotencializar ele aqui. E aqui a gente já fez essa ligação, já fizemos a medição com o neutro também, né? Não é muito recomendado fazer isso, mas a gente mediu só para ver, descobrimos lá os 19 ohms, né? Das 3 hastes mais o neutro, então já tá tudo conectado, tudo belezinha. E aí, a gente fez isso aqui também, ó. Descascamos nessa estrutura. Porque o que acontece aqui, ó? Essas ferragens aqui, essa coluna, isso aqui é a fundação da casa. Vocês lembram muito bem, ó, quando eu fiz essa fundação aqui, ó. Tem os vídeos nossos fazendo essa fundação dessa nova varanda. Então a casa é uma reforma, né? Vocês sabem que a casa é uma reforma, tudo bem. Porém, a fundação nova da varanda foi feita. Então aqui, ó, tem uma treliça, né, uma viga que vai de fora a fora, uma viga, e ela circunda a casa inteira e eu tenho os pilares. Então eu tenho aqui, ó, só nessa frente aqui são 4 pilares, na lateral são mais 4 ou 5, cada lateral mais 4 ou 5, e tudo circunda, é tudo interligado. Então o que a gente vai fazer? A gente já tem lá os 19 ohms, né? A gente agora vai desconectar o neutro aqui, desconectar o aterramento lá de dentro. Vamos apertar de novo aquele conector ali. E vamos usar um conector split bolt para fazer essa conexão aqui. Ah, André, mas não pode usar conector split bolt e tal. Poder não pode, gente. Tem que fazer solda exotérmica, fazer um ponto de conexão com solda. Porém, a gente não tem equipamento de solda exotérmica e eu vou estar assumindo essa responsabilidade aí de estar usando um split bolt. A única diferença é o seguinte, eu vou usar, na verdade, um bimetálico, que o Brenner tá com a gente, ó, o cabo é 50 e esse ferro aqui eu não sei qual é a medida dele não, porque eu não sou engenheiro civil. Mas assim, ó,
a gente vai usar um conector bimetálico de 70 com separação aqui, ó. A gente vai botar a ferragem do lado e o cabo de cobre do outro. Isso aqui, ó, a haste bimetálica aqui dentro desse conector, ela vai separar pra gente para não oxidar. Porque o que acontece? Se eu usar um conector comum, cadê o conector comum que a gente tem, Breno? Um conector bimetálico normal, que nem esse aqui, ó. O cabo ele fica junto com a haste. Então a gente não vai usar esse aqui. Vamos usar um conector desse aqui para evitar oxidação. E na norma fala isso, né? Fazer um ponto de conexão que evite oxidação. Na minha opinião, isso aqui vai ser o suficiente. Claro que eu vou inspecionar isso, que eu tô fazendo aqui em casa mesmo. Vou ficar inspecionando, porque o certo mesmo, gente, quando fica embutido assim, ó, dentro da massa, dentro da terra, tem que ser conector, tem que ser com solda exotérmica, tá bom? Então eu vou fazer isso. A gente vai tirar aqui agora e vamos fazer a medição novamente com o termômetro, com isso aqui conectado ali, tudo bonitinho. Aí, pessoal, ó, notem que eu passei com o cabo de 50 direto pelo conector aqui, ó, e a gente passou com ele por aqui, ó, entendeu? Então a gente passou com ele direto, ele veio das hastes, entrou nessa outra haste, e aqui a gente vai fazer a conexão, vamos apertar ele, que é agora com a chave. Então, mais ou menos isso, e tem que ser, a gente tá usando o conector aqui, ó, com anel de separação, tá? Com uma divisória, que dessa forma a gente evita possíveis oxidações, pelo menos eu acredito isso. Bom? E a gente vai fazer isso, vai desconectar o neutro e o aterramento lá de dentro da casa e vamos medir o nosso sistema de aterramento. Breno, aproxima para nós aqui, por favor. O que foi feito? Desconectei o neutro que a gente derivou, que a gente vai aqui potencializar aqui. Desconectei o aterramento lá de dentro da casa, que vai entrar desse outro lado. A gente colocou aqui, ó, dois conectores, né, dois olhares desse aqui. E a gente conectou direto na ferragem com o conector split bolt, ó lá, na estrutura da casa. Depois a gente vai aterrar tudo aqui. Vou manter. Lembrando que esse é um bimetálico, conector bimetálico. O pessoal conhece também como split bolt, mas o nome dele é bimetálico porque ele tem a divisória, ele tem um metalzinho no meio que não deixa o cobre entrar em contato com o aço. Então, ele não deixa oxidar a conexão elétrica, e é isso que manda na norma, tá? Na verdade, como eu falei, solda exotérmica é o melhor que tem para casa enterrada. Como a gente não tem solda, a gente fez essa adaptação aqui pra gente, tá bom? Fazer o primeiro teste, então a gente tem 19 ohms que a gente conseguiu, tá? Aqui lembrando que 19 ohms a gente fez o teste com tudo conectado, com neutro, com aterramento. Agora eu vou, com o aterramento que vai para dentro da casa, agora eu vou, como eu desconectei o neutro e como eu desconectei o aterramento, deve cair por eu ter aqui potencializado na ferragem, mas vamos fazer o teste aqui, ó. Então, ó, na escala de 20 ohms, porque a gente já tinha conseguido 19, sem estar aterrando a ferragem, agora vamos ver, ó. 11 ohms. Então a gente caiu de 19 para 11 ohms. Show! Então agora vamos fazer o teste final aqui da resistência de aterramento. Lembrando que a gente já conseguiu, né, uma resistência mais próxima de zero possível, só nas hastes e na estrutura. Aqui que eu fiz, aproxima aqui para nós, Breno, por favor. Aterrei, aqui potencializei, ó. Fiz a derivação no cabo de neutro, liguei ali. Fiz o aterramento também, conectei aqui o aterramento que vai para dentro da casa. Então a partir daqui, até aqui era TNC, vindo da concessionária. O neutro vem aterrado, era TNC, veio tudo num cabo só. Daqui para frente vira TNS. Então meu sistema completo é um TNCS equipotencializado na estrutura da casa, a estrutura que eu fiz, uma fundação. Vale lembrar que isso aqui que eu fiz, ó, de descascar e colocar o eletroduto, ó, e colocar o conector ali, gente, não pode ser feito em prédio, tá? Por exemplo, num 10º andar, num 2º andar, na estrutura do prédio. Isso pode ser feito na fundação, isso está na norma, é somente a fundação que pode ser aproveitada como eletrodo de aterramento. Então, o sistema de aterramento em si, beleza? Então, vamos fazer o teste aqui, ó, fica divertido aí, senão o pessoal vai querer começar a descascar aí, né? Descascar na estrutura e falar que está fazendo aterramento. Não pode, beleza? Então, ó, vamos colocar já na escala de 20, que a gente já sabe, e vamos fazer o teste. Olha lá, ó, 4 ohms, olha que maravilha. Com neutro, tudo conectado. Vale lembrar, né, que aquele primeiro teste que a gente fez aí dos 11 ohms, ele já mostrava uma boa resistência, a gente conseguiu diminuir ainda para 4. E vale lembrar também que quando a gente equipotencializa, a gente aterra o neutro, a resistência nem é tão importante assim, importante é o conjunto. Mas a gente se preocupa um pouquinho mais e conseguimos aí 4 ohms no nosso sistema de aterramento.
que é o mais próximo de zero possível. Eu podia fincar mais haste aqui, poderia, mas eu acho que agora já está suficiente. Eu me sinto satisfeito em ter conseguido chegar nesse número aqui. Show! Creio então que com mais essa explicação prática, vocês já entenderam o uso do terrômetro, né? Então, vamos para a próxima dúvida que muita gente pergunta aqui, olha só. André, e se eu for cravando mais hastes e a resistência não for diminuindo muito, né? Não variar muito, o que eu devo fazer? Pessoal, o que pode acontecer em alguns casos é a necessidade de fazer um tratamento químico do solo devido à resistividade sofrer pouca alteração, né? À medida que você vai cravando as hastes e fazendo as medições. Para isso, existem alguns produtos no mercado, né, como até mesmo o gel químico para aterramento, ele é específico para isso. Olha, particularmente eu também nunca usei, né, por isso eu não tenho como dizer se ele é eficiente. Eu até já vi vídeos provando a eficiência dele no momento da medição, mas após um período em contato com o solo, eu creio que ele perde a eficiência, né? Mas é apenas, gente, uma opinião minha mesmo, eu nunca testei para estar falando isso na verdade, né? Então assim, mas eu creio que o solo come esse gel, tá bom? E outra pergunta também, né? Qual a distância que deve ser entre as hastes de aterramento? Pessoal, a distância entre as hastes deve ser, no mínimo, equivalente à altura da haste. Por exemplo, mais comum do mercado. Se você comprar uma haste com 2,4 metros de comprimento, você tem que colocar as hastes, no mínimo, a 2,4 metros uma da outra. Você pode colocar 3, 4, 5 metros uma da outra? Pode. Porém, eu faço, em média, a mesma distância. O que não pode é você, por exemplo, colocar uma distância inferior, porque isso aí pode ocorrer uma soma das correntes dissipadas para o solo e isso afeta, com certeza, na resistividade do seu sistema, na resistência dele, tá bom? Mas, André, e se eu não tiver espaço para fazer um sistema de aterramento? Existe outra solução? Existe sim, pessoal. Existe a haste com rosca, né, na ponta. A gente chama ela de haste prolongável ou prolongada. Os nossos parceiros do canal Eletricity fizeram um vídeo mostrando a aplicação dela na prática e, claro, nos autorizaram a compartilhar com vocês um trechinho do vídeo deles. Olha só que massa que ficou. Como funciona? Eu coloco a luva rosqueada na primeira haste, ela vai me auxiliar a cravar essa haste no solo. Eu utilizo um parafuso compatível com a rosca para auxiliar a cravação e não estragar a rosca da luva, porque assim eu não conseguiria colocar a outra haste depois. Depois de cravada a primeira haste, eu retiro o parafuso e faço a conexão da próxima haste. Para o nosso teste prático, nós vamos aproveitar a haste do vídeo anterior, porque ela é uma haste rosqueável. Vamos agora colocar a luva, vamos rosquear a outra haste na cabeça da primeira e vamos fazer o processo de cravação e depois medir a resistência de aterramento. Assim que terminamos de cravar a segunda haste, vamos conectar o terrômetro e medir os valores de resistência. Vamos ligar o terrômetro, pressionar a tecla CV para ver se não tem tensões induzidas no solo e vamos na primeira escala de resistência ohmica. Lembrando que no teste anterior, nós obtivemos um valor de 49 ohms com uma haste. Agora, com as duas hastes conectadas, tivemos um valor de 29 ohms. Então, conseguimos sim baixar o valor da resistência de aterramento anterior, mesmo com espaço reduzido, utilizando hastes rosqueáveis. Top essa solução, né não? Bom, quero agradecer ao Dona Irã, toda a equipe da Eletricity, tá compartilhando conhecimento conosco aí, tá? Muito obrigado aí, sou teu fã, meu velho, você sabe disso. Continuando então, tirando as dúvidas, o que a gente tem? Vamos lá, prestar mais dúvidas aí, ó. Cabo de alumínio, ele pode ser usado no sistema de aterramento? Bom, cabo de alumínio, gente, ele pode ser até ser permitido na captação e na descida aparente no sistema SPDA, mas ele é proibido de ser enterrado no solo ou também embutido em reboco, porque ele sofre degradação rapidamente, tá? No caso, o correto é sempre usar cabos de cobre mesmo, tá na norma, tá nas duas normas, tá bom? E como fazer uma boa conexão de aterramento, André? Somente por solda? Pode usar conectores? Bom, para conectar a haste de aterramento ao condutor de aterramento ou a malha, né, os cabos, como eu mencionei até em trechos do vídeo prático, nós utilizamos conectores apropriados, o conector grampo. Agora, tem também a solda exotérmica. Nós até já fizemos um vídeo explicando o uso da solda exotérmica aqui no YouTube. Nós mostramos o passo a passo dela, os produtos usados e tudo mais, né? Mas particularmente gostamos mais do modelo de conector grampo. Nós achamos que é muito mais fácil de trabalhar, só que vale a pena lembrar que você só pode usar conector quando tiver caixa de inspeção, tá? Se você for enterrar as conexões, você tem que usar solda exotérmica. O conector não pode ser enterrado não, tá bom? Agora, para equipotencializar a estrutura, né, metálica do sistema de aterramento, aí utiliza-se mais conectores especiais para cada situação. Aí você tem que consultar a recomendação do fabricante, né, do projetista e escolher um conector mais adequado aí para o seu projeto, tá bom?
E para finalizar, uma informação muito, mas muito importante que confunde muita gente. Olha, antigamente muitas pessoas acreditavam que usar ferragem, a ferragem das caixinhas, né, das tomadas, ou tubulação, já era o suficiente aí para você estar criando um bom aterramento elétrico, um aterramento eficiente. Na verdade, no passado, realmente isso era uma prática muito usual. Até hoje a gente encontra algumas casas mais antigas com esse sistema de aterramento ali na estrutura e tal. Entretanto, pessoal, nos tempos atuais, hoje a haste de aterramento e principalmente a potencialização da edificação é o mais usado, é de fundamental importância. Inclusive, se você entregar uma instalação elétrica para o seu cliente sem um sistema de aterramento eficiente, você pode ser responsabilizado até criminalmente, pode ser civilmente e criminalmente, em caso de um acidente causado por falha da proteção que o aterramento que você fez deveria estar oferecendo e não ofereceu. Bom, mas esse assunto jurídico aí, de responsabilidade, a gente comenta na próxima aula aí, porque é algo delicado, né? E também extenso, eu não quero assustá-los ainda não. Nós vamos ficando por aqui com mais essa aula, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em breve, um grande abraço e até já!